hoje nós vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro da nossa profissão com uma convidada muito especial, ela que é presidente da Ampop e também ela vai nos contar como ela chegou no nicho que ela atua como profissional da organização. Então fique comigo até o final desse vídeo. E hoje, com uma convidada mais do que especial, ela que é mãe de gêmeos, casada, arquiteta de formação e também foto organizer, a nossa Zezé Zimmermann, inclusive presidente da Ampop, Associação Nacional dos Profissionais de Organização e Produtividade, aqui com a gente nos estúdios da ACIL, e vai falar um pouquinho da carreira dela, vai contar como que ela chegou na profissão de organizer com esse nicho tão único que é a fotografia. Então, Zezé, seja muito bem-vinda. É, assim, extremamente uma honra recebê-la aqui nos estúdios, no meu canal, né? E a gente quer, assim, que você conte pra gente como que tudo isso surgiu na sua vida, como a profissão de personal organizer surgiu, né? Uma vez que você é arquiteta. O meu canal, ele é específico para os profissionais da organização e para quem busca também, porque organização é vida, como eu costumo dizer, não tem contraindicação. Então, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Muito obrigada, fico muito honrada e feliz de estar aqui recebendo esse carinho todo e eu espero colaborar hoje um pouquinho com vocês, trazendo um pouquinho do que é um photo organizer, né? Eu conto para vocês o seguinte, como você mesmo disse, eu sou arquiteta de formação, trabalhei durante 15 anos em grandes escritórios de arquitetura. E nesses trabalhos, como arquiteta, você é obrigada a ser muito organizada, porque eu trabalhava com 5 projetos ao mesmo tempo. Então, você imagina, você está construindo um prédio e eu estou desenhando 5 ao mesmo tempo em regiões diferentes, em estados diferentes. Então, requer muita organização, porque um erro se multiplica pelas lajes, né? Então, você erra num quarto, ele vai se multiplicar por vários, né? E isso é muito complicado. Então, a gente aprende a ser organizado. E aí, quando eu resolvi, né, começar o tratamento para ser mãe, né? Então, eu comecei isso com 39 anos. Então, assim, não foi um brotinho mãe de gêmeos, né? Já estava mais adiantada. E aí, quando eu resolvi ser mãe, a gente começa todo um processo, tudo. E aí o médico chegou um determinado momento, já estava gestante, gêmeos, ele falou, olha, não dá mais, você vai ter que parar agora de trabalhar e vai ter que ficar se cuidando, né, para a chegada dos tão queridos filhos, né? E aí eu realmente parei. Só que a gente não consegue parar, né? Imagina você trabalhando num ritmo frenético como eu trabalhava, né? Trabalhava 12 horas por dia e de repente você fica em casa. Então você arranja o que fazer. E aí eu fui cuidando da minha casa, das organizações aqui da minha casa. Então dá para perceber, sempre fui organizada, né? Era necessário. Eu brinco que a gente, quando sai da faculdade, você entra no escritório como que eu entrei, você entra numa fábrica, você sai que nem o Charlie Chaplin, você sai da fábrica apertando parafusos, né? É verdade. Então, você tem que ser, de uma certa forma, uma rotina organizada. Então, quando chegou os meus filhos na minha vida, gêmeos, meus primeiros filhos, né? Já era uma amante da fotografia, já tinha feito o curso de fotografia, tudo. Fiz um curso na Focus, que é um curso específico para fotógrafos na época, era onde se formavam os fotógrafos para jornal, como Folha de São Paulo, o Estado, era lá que se formavam os fotógrafos. Então eu tinha essa paixão pela fotografia. E quando você tem filhos, aí eu digo que, gente,
Se você já gostava, então você passa a amar. E eu peguei a transição, né? Da máquina analógica para a máquina digital. Então, dois para você enlouquecer nesse mundo. E aí o mundo da fotografia é um mundo muito traiçoeiro, porque nós aqui, né? Digo nós porque você também é mais ou menos, eu acho que próximo da minha geração. Então, a gente não foi educada para foto digital, a gente foi educada para foto analógica. A Sim. memória da gente é da foto analógica, do pai da gente revelando foto, dos álbuns, né? Daquelas pessoas que batiam às vezes até na porta da gente para vender um álbum, né? Então, trazia o burrinho, trazia o que fosse para a gente sentar em cima para ter um cenário. Então, a gente veio desse tempo onde a gente pensava para tirar foto. E aí a gente caiu de paraquedas num tempo onde a foto foi banalizada, né? De uma certa forma, ela chegou mais próximo da gente, de outra forma, gente de Deus, a gente não foi realmente treinado para isso. Então, o acúmulo fotográfico chega nas nossas vidas com a máquina fotográfica digital. E com o celular, então, aí danou-se tudo. Então, o que acontece? Os meus filhos chegaram bem nesse momento. E aí, o que acontece? Eu passei a organizar as minhas fotos, como eu organizava os meus projetos da faculdade, e como eu organizava os meus projetos no escritório. E aí, foi aí que começou, eu organizando as coisas. E aí as pessoas chegavam e falavam assim, ai, Zezé, lembra que a gente foi viajar? Tá? Eu falava assim, só um minuto, tá aqui a foto. Como Tava assim? lá. Você já achou? Eu falei, mas sabe, é que a gente, quando vive uma rotina organizada, a gente acha que todo mundo é igual a gente. Parece uma coisa, né, simples, né? Você fica até com vergonha de falar, ai, mas sério que você quer que eu explique, mas você não faz assim, né? Você fica com vergonha de ofender a pessoa e falar que ela não faz isso, né? E aí eu comecei a perceber que as pessoas não faziam mesmo, que não tinham essa rotina, não tinham esse treinamento. E eu comecei a fazer esse trabalho. Primeiro para os amigos, aí amigo indica o amigo que também está precisando. Então, no início, eu nem cobrava, que eu falava assim: imagina, que isso, gente? Isso é tão fácil de fazer. Você faz assim, assim, assim. Depois você começa para o amigo do amigo. Amigo do amigo do amigo. Aí a gente começa a Aí ver não que o tem negócio fim. mudou de figura. Então, a Zezé Photo Organizer nasceu com o nascimento dos meus filhos. Então, em 2009, nasce a Zezé Photo Organizer. E nessa época, eu me intitulava, eu não sabia o que era Photo Organizer, confesso aqui para vocês, nunca tinha ouvido falar de profissional de organização, Photo Organizer, essas coisas aí, não. Eu me intitulava Fotocriações da Zezé. E era assim que eu comecei a vender os meus trabalhos, a fazer alguns projetos para amigos, organizar álbuns, fazer convites virtuais, que na época a gente estava começando o WhatsApp, então era novidade as pessoas mandarem um convite virtual, todo mundo mandava um convite em papel. Uhum. Então, assim que surgiu a organização de fotografias na minha vida. Em Sim. 2016, eu fiz o curso na OZ. E aí eu falei, gente, aí eu cheguei lá humilde, né, falando com a professora, e aí ela falando, tal, eu falei assim, olha, eu também faço organização, mas não assim como você está ensinando. Ah, é? Que tipo de organização você faz? Aí eu falei para ela, falei, olha, eu organizo fotografias, mas assim, bem humilde, assim, vergonha até de falar, vai que a, né? Ela olhou para minha cara, você organiza fotografias? Não, não acredito, eu não conheço ninguém aqui no Brasil que organiza. Eu falei, não, nossa, fiquei até com medo. Eu falei, calma, eu organizo, tudo bem, tá? E aí eu lembro que ela falou assim, não, porque existe uma associação lá fora. E aí eu me associei a essa associação americana.
E aí comecei aí eu mudei o nome de Fotocriações para Zezé Zimmermann Photo Organizer. Então, eu digo assim, que a Zezé nasceu, né, a Zezé Zimmermann Photo Organizer, ela nasceu como Fotocriações em 2009 e ela evoluiu em 2016 para Zezé Zimmermann Photo Organizer. Então, é essa minha história com a fotografia, com a organização. É uma história, digamos assim, que há um tempo já, né? Mas Uhum, uma história muito gostosa, onde me dá sim, muito prazer estar fazendo esse trabalho para outras pessoas, dando curso, treinando pessoas a fazerem o que eu faço, que é aquilo, né, que a gente estava falando aqui no início. Se você falar para mim, o que você faz? Eu vou falar com a maior simplicidade para você, humildemente, porque eu acho que todo mundo já sabia, então, e continuo achando. Então, eu acho que assim, eu estou dando minhas dicas, eu estou dando um apoio, mas é algo que já está dentro das pessoas para poder estar organizando. Então, é isso assim que surgiu a Zezé Photo Organizer. Então, esta é a minha história. maravilha. O pessoal aqui dos estúdios está assim, ó, porque é até gostoso, né, de te ouvir, né, essa verdade, essa mansidão, esse amor, né, literalmente aí é uma missão de vida transformar esses momentos únicos que a gente passa, e de fato eu sou da geração sim das fotos, né, para esse mundo agora virtual. E também como profissão. Então você usa aí a transição de carreira, trazendo a sua bagagem já de arquitetura, de arquiteta, toda essa organização profissional, mais a organização de mãe, né, nesse novo mundo, cenário materno duplo, né? E aqui fica uma curiosidade: são meninos, meninas, é um casal? É um casal, uma menina e um menino. E eles Uhum. nasceram bem prematuros, então Olha, foi um ano de dedicação total a você, que eu brinco, é, porque foi um demanda, né? ano dureza, onde É, realmente aí eu me dediquei muito a essa parte, porque eu não tinha mais sim. como exercer minha profissão de arquiteta mesmo. Sim, sim. E uma nova paixão aí virou, né? Já tinha, né? Já estava ali, talvez meio escondidinha, e foi onde você se redescobriu, né? Enfim, e começou todo esse outro lado, trazendo para nós, enquanto profissionais também da organização, né? Esse novo nicho, que muitos poucos ainda estão atuando, e você é a pioneira, né? A gente entende isso, você como a nossa expert, né? Dentro do nicho da fotografia. Isso é muito maravilhindo para a gente e é uma honra, né? E aí, em 2019, veio também a proposta e o convite como presidente da Ampop, né? Como isso também aconteceu nessa transição de carreira? Olha, na verdade, o que acontece é o seguinte: eu, quando eu faço uma coisa, eu faço de verdade. Eu não brinco. Se eu vou entrar, eu entro de cabeça. Não dá para entrar meio pezinho, sabe, na piscina. Ou você mergulha, ou você não mergulha. Para mim, não tem essa Meio conversa. termo. Não tem um meio termo. Eu sou bem radical nesse ponto. Então, quando eu me associei, primeiro me associei à Associação Americana, né, de Fotografia. Depois eu vi a Ampop e eu falei assim, eu vou me associar. Aí eu me associei. Eu falei, gente, não basta você ser associado se você não participa, se você não interage, se você não quer saber, se você não colabora. Porque afinal de contas, se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente chega longe, né? A gente chega mais forte, bem mais longe mesmo. E aí o que que acontece? Né, na época onde a gente ainda eram os encontros presenciais, eu fui, mandaram a convocação de assembleia e eu fui. E nessa convocação eu cheguei lá com uma proposta para a atual diretoria que estava lá. Falei, gente, será que vocês não gostariam da gente tentar preparar uns cafés, né? Para que a gente pudesse se unir, para que a gente pudesse conversar, se aproximar. Acho que seria tão bacana. Aí a Ana Paula Vanzan, que era a presidente, ela virou para mim e falou assim: olha,
hoje aqui, a Assembleia, né, de março, e a gente está iniciando também a Assembleia para a questão da eleição. Então, se você quer fazer um café, então, já que você tem uma proposta aí, você tem que seguir aqui. Então, vamos lá, faz uma chapa, vem ser a nova presidente. Eu falei, você tá louca, garota? Não, calma aí, eu só vim na primeira reunião. Como Só estou assim? ofertando um café, né? Eu tô ofertando um café, eu não tô, né? Pelo amor de Deus. Aí ela, não, vamos, vai, não sei o quê. E aí eu saí de lá falando, não, tá louco, eu não vou brincar disso. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, se a gente quer mudar as coisas, a gente tem que arregaçar a manga. Eu vou fazer essa chapa aí. Vamos lá. O máximo que vai acontecer é eu não ganhar, e aí eu ajudo a nova diretoria a trabalhar nisso. E, para o meu espanto, só tinha a minha chapa. Então eu não tive muita opção. Eu entrei. E no que eu entrei, como eu disse, não entro só com o pezinho, não. Vai mergulhar, mergulha tudo. Então eu mergulhei realmente. E aí, de 2019 para agora, já é o segundo mandato. E eu tô aí lutando. Eu entrei em 2019, em agosto de 2019, e infelizmente em março de 2020 nós tivemos aí a pandemia. Então os meus cafés foram engavetados, tadinhos dos meus cafés. Mas a gente aproveitou a época da pandemia para poder fazer toda a parte burocrática aqui da associação. Eu dei uma modernizada nessa questão da gente poder se reunir via Zoom. A gente, na sequência, eu encontrei um aplicativo chamado Vote Assembleia, onde é feito para condomínios, né? Mas que também é utilizado para associações. Então, a gente tem a votação registrada, aceita no cartório. Então, hoje, a associação, você pode fazer parte das assembleias da onde você estiver. Se você estiver na sua casa, se você estiver viajando, você pode fazer parte. Você pode votar pelo seu celular, utilizando o aplicativo Vote Assembleia. Então, digamos assim, a gente tentou fazer avanços para que essa associação realmente fosse nacional. E entramos com o processo também de CBO, né? Código Sim. Brasileiro de Ocupações. Nós conseguimos, tá? Em 2019 a gente entrou com o pedido do CNAE também, mas o pedido do CNAE, assim como outros, né, outras profissões que também solicitaram, está, digamos assim, em apreciação lá no Ministério, não, é o IBGE do Rio de Janeiro, que faz primeira avaliação, Análise, né? e depois leva para o Ministério da Economia, no Distrito Federal. Então, ainda está lá no Rio de Janeiro. No final do ano passado, a gente entrou com um pedido de análise, né, para que eles pudessem pelo menos dar um parecer para a gente, da onde está, né? E aí a gente recebeu essa informação que eles ainda não tinham apreciado. E é isso, eu acho que assim a gente pode mudar o mundo se a gente realmente se unir, se a gente fizer um trabalho coletivo com carinho, né? E eu acho que assim, essa entrada na associação foi isso, foi com carinho e realmente com dedicação, porque eu Sim. parei praticamente tudo para poder fazer o bem comum. E fico Que feliz maravilha. que acho Muito que bom. realmente a gente está conseguindo aí, né? Sim, sim. E eu falo que nada por acaso, né? A pandemia, na verdade, ela trouxe sim, né, muitas coisas ruins, negativas, mas também esse outro lado que é importante. E eu vejo, né, isso eu recebo muito, até essa semana mesmo eu estava fazendo uma mentoria com uma mulher de Portugal, brasileira que foi morar lá, né, nessa transição de carreira para ser ou não personal organizer.
E eu recebo muito assim, né? Ai, mas as dobras perfeitas, ai, a troca de cabide, a caixinha organizadora. Então, assim, estamos formando, sim, várias profissionais, mas ainda com a falta de ferramenta do que é de fato essa profissão, essa personal organizer, né? Até eu intitulei um programa meu aqui, para os grupos que eu trabalho, Organize-se Organizer. Porque essa pessoa, ela pode tanto ser a mão na massa, que é aquela de repente mais introspectiva, mas ela é, nossa, né? Um aço nas dobras perfeitas, nessa percepção da organização em si. Tem aquela que é a empreendedora, a empresária, né? Que vai levar esse outro cunho. Até nós tivemos também, eu participei, né? A Globo me chamou para fazer uma entrevista, uma reportagem, no caso, o nicho empresarial. As empresas estão entendendo a importância de uma personal organizer dentro das empresas. Então, eu trabalho muito com treinamento, né? 5 S's dentro da empresa. Nós, enquanto organizer, podemos fazer isso. Agora já não são mais nem 5, são 10, né? 10 S's. Então, assim, a preocupação que eu vejo, tanto da Ampop quanto nossa, né? Profissionais que estamos também colocando outras profissionais no mercado, é de fato entregar ferramentas, né, metodologia didática para que essas meninas prosperem também, né? Como que você está vendo esse mercado? Como que você está vendo essas profissionais nesse mercado agora, brasileiro, vamos pensar ainda, né? Olha, a gente pode refletir um pouquinho sobre como que foi feita toda essa evolução após pandemia. Antes da pandemia, qualquer pessoa que fosse fazer um curso, ela faria presencial, a não ser os cursos da Priscila Saboia, que já tinha um trabalho grande na área digital. Então, você fazia um curso durante meses para se tornar profissional digitalmente. Depois fazer uns encontros. Mas fora ela, a maior parte das escolas, dos cursos, dos treinamentos, todos eram presenciais. Quando passou a ser algo virtual, a gente teve uma mudança muito grande. Por quê? Porque aqueles cursos que antes eram dados também, cursinhos presenciais, muito rasos, na internet isso virou uma febre. Então a pessoa passou assim: ah, eu acabei de fazer um curso, né? E aí eu quero de repente dar um curso. Ah, se ela conseguiu, eu consigo também. Isso é fácil, isso eu sei dar também. Só que aí ela dá com um modo raso. Então imagina, eu trabalho com organização de fotografia desde 2009. Não estou me gabando. Todo mundo pode fazer isso. Só que assim, eu tenho uma coisa que se chama bagagem, uma coisa que se chama vivência e uma coisa que se chama experiência. Então, quando eu dou um curso, depende da pergunta que eu recebo, eu vou dar uma abordagem em cima de uma experiência minha, uma experiência que eu tive com aquele tema. Não é algo teórico, não é algo que eu acho que, né? É algo que assim aconteceu assim, assim, assim. Então, você pega uma vivência minha e leva para você como uma bagagem. Então, isso é experiência. E quando a gente viu o crescimento desses cursos online, que foram cursos rasos, a gente viu uma enxurrada de profissionais com um pensamento raso aparecendo aí no mercado. Então, esses profissionais, alguns não sabiam nem por onde começar. Então, se você pega um curso mais profundo, ele vai falar sobre ética, sobre o que você não deve fazer, sobre posturas profissionais. Ele vai falar sobre a importância da questão de você entender a precificação, para você não ter um prejuízo. Então, tudo isso vai ser abordado num curso mais, digamos assim, robusto. Mas num curso raso, ele vai se deter ao quê? Dobra perfeita? Isso não é tudo para você começar a trabalhar. Sim. É o que você falou.
tem profissionais que são mais empreendedores, mas esse profissional empreendedor, às vezes ele já tem esse perfil empreendedor, e quando você chega com a informação, ele vai traduzir aquela informação para o empreendedorismo que ele já possui. E tem aquele que ele precisa entender a ferramenta de como empreender. Se ele pega um curso muito raso, ele não sabe como fazer isso. Ele pode ser um super empreendedor aí. Só que se ele não recebe a bagagem correta, ele vai demorar muito mais tempo para chegar ao resultado. Então, infelizmente, no mercado, durante a pandemia, a gente teve isso. Profissionais com excelentes cursos, com excelente material, e profissionais que não são profissionais, que eram amadores, tanto quanto formaram amadores. E aí isso acabou que o mercado, isso que você falou, a pessoa se forma e ela acha que a vida é só dobrar. Não é só dobrar. Como você vai cobrar? Como você vai se apresentar? Qual é a postura correta? Como você chega no cliente? Como que você atende? Qual é o pós-venda? Tudo isso é um processo. é um processo. Então, infelizmente, a gente teve aí, né, e a gente está aí resolvendo essa situação. Então, eu acho que nesse momento a gente encontra aí profissionais que às vezes estão, digamos assim, necessitando de uma melhor capacitação. Porque, na verdade, venhamos e convenhamos, você nunca para de aprender, né? Sim. Você para de aprender, então já era, não precisa mais viver. Para que você vai viver se você não vai aprender mais nada? Eu aprendo uma receita todo dia, eu aprendo uma dica, eu aprendo sei lá, alguma Uma coisa. troca, né, que está acontecendo aqui já, Hoje, né? Hoje a gente não está É, aprendendo aqui junto. com certeza. Então, algumas pessoas vão ter que encarar que assim, fiz uma pseudocapacitação, porém agora eu preciso me capacitar melhor. Então agora eu preciso fazer um curso onde eu aprenda melhor precificação. Agora eu preciso fazer um curso onde eu aprenda melhor técnicas de empreendedorismo. Então tudo isso eu acho que agora a gente está enxergando aí no mercado. Né? Isso vem muito, né? Chega muito para a gente também. E é uma preocupação que eu tenho aqui, a equipe sabe, comunga junto comigo de tudo isso, de que de fato elas muitas vezes, né, chegam nessa ânsia, porque o mercado está se vendendo algo que assim, olha, você acaba de se formar, você já faz de 5 a 10 mil Ks, né? Utiliza muito dessa fórmula mágica, né? Dessa É uma magia. mágica. É uma magia, mas de repente essa profissional ela não consegue nem se comunicar, ela não consegue ainda, ela não tem essa habilidade, mas ela pode aprender se ela quiser, né? De chegar, de prospectar esse cliente, de na visita técnica, ela ter essa percepção. Eu sempre brinco com as minhas alunas, né? Não por acaso nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só. Né? Então, assim, você forma essa nova profissional da organização, é até o título do nosso trabalho aqui, com esse outro viés, né? Então, assim, o Sebrae e o Senac, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos num trabalho de aprendendo a organizar eventos, e eles me chamaram aqui na região para eu fazer esse trabalho, que está sendo maravilhoso também para mim, né? Porque sempre essa troca de conhecimento. E, de fato, o que a gente percebe? Esse engajamento com a pessoa, esse lidar com pessoas, cada vez mais está difícil. Então, o cliente não entende a comunicação do vendedor, o vendedor, por sua vez, não entende o cliente, né? Trazendo para a nossa profissão, a profissional da organização, né? Muitas das vezes, ela não entendeu esse contexto, não porque ela tenha dificuldade, ou enfim, mas porque, de fato, a didática e a metodologia a ser passada é que está falhando por conta desses
inúmeros cursos que a gente está vendo por aí, né? Certo. E aqui não é nada de, né? Como você falou, ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui numa aprendizagem contínua, né? E a experiência traz muito disso. Você com a sua bagagem, né, de mais de tantos anos aí na arquitetura, eu 25 anos na área pedagógica, né, didática, metodológica, trabalhando em sala de aula, desenvolvendo material didático como diretora de colégio, enfim, né? Você sabe um começo, meio e fim. E se você não sabe, você busca mais, você conhece mais. Então, eu sinto particularmente ainda a necessidade, vocês estão fazendo um trabalho belíssimo nisso, né? Dessa aproximação das profissionais que estão mais engajadas, sentar mesmo, se reunir e trazer esse material, né? Para uma didática talvez mais começo, meio e fim, com mais percepção mesmo de mercado e transformando essa profissional. Porque não sei se você sente isso, mas assim, essa profissão não é para mim. Isso aí é modinha. Isso daí não vai dar em nada. Então, assim, as próprias profissionais desvalorizando a profissão. Mas por quê? Por falta desse conhecimento, dessa atuação, né? Dessa busca também de planejamento de ação. Porque não adianta nada o curso se ela não agir, se ela não colocar em plano, né, essa ação. E aí acredito que as ferramentas que estão faltando por conta dos profissionais, né? Mas, como você disse, nós estamos aqui, né, para engajar tudo isso, para trazer toda essa consciência e conscientização para que os cursos melhorem, essas profissionais vislumbrem mesmo o que de fato a profissão traz, com acertos, né, com consertos, que eu costumo dizer que não tem certo ou errado, tem aquilo que dá certo e aquilo que precisa ser acertado, e com essa vontade mesmo de fazer a diferença, né, de trazer algo novo, né? Eu acho que o que você coloca está muito bem assim abordado aqui, que é o que você não vai parar nunca de se aperfeiçoar, e não adianta você sonhar. Esse negócio de você sair ganhando, isso, gente, eu lembro na faculdade, que foram 5 anos de arquitetura, né? Não sei como Sim. é hoje, mas na minha época eram 5 anos de arquitetura, e aí você via ali claramente quem ia ser trabalho braçal e quem ia montar um grande escritório. Porque aquele que vinha de berço esplêndido, que tinha vários amigos, família e tudo mais, ele ia sair projetando, ele ia sair fazendo grandes, né, conceitos aí e tal. E a gente que vinha de uma família simples, batalhadora, a gente ia ser mão de obra. Então, até a gente conseguir ser um grande arquiteto de renome e tal. Eu, para ser honesta, eu nunca quis. Ai, menina, Só eu entre falava, nós, não, né? aqui entre nós, aqui, Somos eu milhares de trabalhava lá no pessoas. meu cantinho, eu era muito feliz fazendo meu projeto executivo, fazendo o prédio realmente crescer e ir para cima. Então, o que que acontece? Existe, assim como existia na minha época em arquitetura, existe hoje na nossa profissão, que é o quê? Aquele que sonha em ser o nome de destaque, e aquele que fala assim, ai gente, eu vou ser a melhor assistente. Eu vou pegar, nossa, você é assistente daquela que vou executar tudo, você pau para toda obra. E às vezes você pode ganhar o tal dos 5K, 2K, 3K, sei lá, 1K, 100K, põe logo um J, sei lá, faz qualquer negócio, mas ser feliz. Então, eu acho que às vezes o que que acontece? Você fica tanto nessa questão de que eu preciso ganhar, eu preciso não sei o quê. Isso é construção. Isso é construção. Então, assim, você tem que construir o seu trabalho, você tem que construir o seu cliente. Isso não é terminar o curso, você já tem a construção pronta. Não adianta. Aquela pessoa que te falou que ela ganha 5K, ela construiu esse 5K. Uhum. Então, você tem que ter em mente que é o seguinte: você pode chegar aos 5, 6, 7, 8, J, Uhum. mas você tem que construir. E você faz as escolhas. Quero ser feliz, não quero
cuidar de cliente, saber quanto custa o orçamento, não estou afim. Quero fazer isso. Então tá bom, faz isso. Quero trabalhar no meu tempo livre, faça isso. Então, isso, quem vai construir quantos K você vai ganhar é você. Agora, você só vai conseguir um K, um J, ou sei lá o quê, se você trabalhar, projetar, executar e plantar. Não adianta sem plantar. Então, estar se atualizando, estar buscando ferramentas que você possa aperfeiçoar aquilo que você gosta é fundamental. Esse ano a gente teve o evento, né? O primeiro evento da Ampop, que foi muito bacana. E uma das ideias da Ampop, quando a gente fez o evento, foi o quê? Atrair todas as tribos. Então, todos os assim cursos que antes tinham, né, que tem, né? A Priscila Saboia faz um evento, Zé Luiz faz um outro evento, Débora Fernandes faz um evento. Então, as tribos de todo mundo a gente tentou unir para dentro da Ampop, que a Ampop, na verdade, é neutra. E um dos temas principais que a gente iniciou até o evento falando foi o quê? A questão da capacitação. O quanto é importante você entender a capacitação. Entender essa ferramenta, essa ideia de que você tem que se aprimorar para aquilo que você quer ganhar. Sim. Não vai cair no teu colo, né? Eu adoraria que caísse no meu, assim, um pacote de Bem dinheiro. agora, né, Bem inclusive. agora, assim, estou quase indo Esse viajar, friozinho. assim. Ia ser ótimo ter um dinheirinho extra para poder gastar, ia ser maravilhoso. Mas, enfim, eu acho que é isso que a gente tem que pensar junto. Que desmistificar esse negócio de luxo, de glória e de glamour. É construção, gente. Você vai chegar no seu luxo, glória e glamour? Tomara! E Sim. quando chegar, não esquece da gente, chama a É, gente para tomar café. aquele Mas, café. né, pelo menos um É, cafezinho, assim, é. a gente aceita e agradece. Mas Sim. o que a gente fala é isso, é construção. É Independente da profissão, né, Zezé? Né, de personal organizer, é doméstica, é secretária do lar, é a dentista, a tudo. médica, a arquiteta, a pedagoga, enfim, né? Todos aqui na construção, Construção. semeando, plantando, regando, né? Porque senão não vai mesmo. Não chega, Não não chega. chega, não chega. E não adianta você vir com essa de que eu comprei um curso que ele falava que eu ia ganhar no primeiro mês. Então, bem, esse curso não vai estar do seu lado fazendo a construção desse projeto. Sim. Infelizmente, é você que tem que tocar, né? Se você toma a rédea da sua vida, é você que tem que seguir, né? Então, não adianta jogar nas costas do outro. A não ser que é o que a gente falou. Você não quer semear? Então tá bom. Então vai ser uma excelente assistente. Isso. Aquela que vai ser disputada. Porque, olha, ser assistente não tem problema nenhum. Uhum. Eu trabalhava em escritório de arquitetura, aparecia lá o meu nome embaixo, desenhista cadista. Nem era arquiteta que estava escrito na planta, desenhista cadista. Fiz 5 anos de arquitetura, já estava trabalhando há um tempão, desenhista cadista. Com muito orgulho, Isso. com muito orgulho. Era uma das melhores do meu time. Então, e ótimo. Estava Ia feliz. trabalhar todo dia feliz. Recebia o meu dinheirinho, não precisava entrar em contato com o cliente, não precisava fazer nada, precisava executar e fazer com que o prédio ficasse em pé. Então, tá ótimo. Quando ele Sim. ia para o forno, eu ia para o próximo prédio. E às vezes 2, 3 prédios juntos, e todo mundo indo para o forno junto. Por isso, a preocupação da gente ter tudo organizado, porque Sim. se vai para o forno errado, Deus que me perdoe. Exato. Então, isso que eu acho que assim, e para mim tá ótimo. Eu tinha amigos que não, que sonhavam em ter seu escritório. Eu falava, gente, não tenho vontade. Fiz projetos independentes, fiz. Hoje eu só trabalho para a família.
Só pego bucha, minha amiga, só bucha. Só bucha, a gente não ganha nada. Família. Família é uma desgrama, viu? Uma E a gente tristeza. nem gosta, né, Zezé? A gente Pois nem gosta. não, hoje eu faço muita Aham. reforma, mas para a família, para gente aqui de casa, né? Porque a gente teve um tempo de, digamos assim, que no país a gente conseguia comprar apartamentos com mais tranquilidade, né, tal. Então a família meio que investiu nessa área. Então a gente hoje aluga apartamentos, tal. Então eu Sim. sou a da manutenção. Então eu sou a tia da Aham. manutenção. Mas é isso. Mas eu faço com amor, com carinho, tudo, Sim, não tem problema. maravilha. Toda a sua fala, né, transborda esse carinho, esse amor, essa dedicação. Costumo dizer aqui até para eles e para todos que me seguem, enfim, é o método EAD, entusiasmo, amor e dedicação em tudo o que a gente faz. Né? Eu trago muito isso para as meninas. Independente se você vai ser a assistente, se você vai ser a top da galáxia, se você vai ser a empreendedora, não importa, vender o produto, faça com entusiasmo, amor e dedicação. Tem dia que dá vontade de colocar o edredom na cabeça, não é? Mas Ah, a mas gente não tem precisa, problema, a gente não é? precisa. Tem dias que, Exatamente. ué, se você tá com vontade de colocar o edredom na cabeça, também Coloque, assume, coloca o edredom, mergulha, já mergulha logo mergulha dentro, e vai. já fica lá, relaxa um pouco e depois vai. Porque Às vezes também, precisa às ter vezes, esse você tem que momento. entender o seu momento também, porque tem momentos onde você tem que parar e observar. Sim, E aí, quando você observa, você consegue, quando você começa a caminhar, entender o trajeto que você vai ter. Então, às vezes, esse edredom é é necessário, importante. é Exato. importante, faz parte do processo. Olha, a gente ficaria aqui por horas, né? Porque está sendo um prazer esse bate-papo. Realmente, né? Estamos em casa, mas É, por com conta do nosso certeza. tempo, vamos marcar um outro, quem sabe agora no cafezinho mesmo, né? A gente tem os Ou estúdios também tomara, em tomara. Campinas, que está entre Campinas e São Paulo, dá uma horinha, né? Então a gente deixa o convite aqui para você também, para a gente fazer novamente mais um bate-papo, quem sabe trazer mais colegas que vão também falar do tema, né? E a gente vai trocando ideia, pode contar sempre comigo. E Obrigada. agora fico também aí para você deixar sua mensagem para quem está nos assistindo, para outras profissionais, para quem está buscando a profissão, né? Deixe uma mensagem para elas. Eu gostaria só de deixar um recadinho assim do coração. Eu acho que assim, a gente está no momento agora de construção de história. A Ampop, ela é a sua associação, então tem que tomar conta, gente. Eu estou aqui me dedicando a algo que é comum para todo mundo. Então eu gostaria muito de deixar aqui um recadinho. Visite o nosso site, conheça um pouco mais a sua associação, colabore com a sua associação, porque a gente junto pode crescer muito mais. Então, eu acho que está na hora de todo mundo plantar a semente mesmo, para que a gente possa ter cada dia mais um trabalho melhor, um reconhecimento melhor, atitudes melhores. Então, assim, eu só deixo esse recadinho. Olha, vai quem quer, não é obrigado nem nada, mas se puder, pelo menos visitar e conhecer, eu acho que já é um grande avanço. E em relação à organização de fotografias, o dia que precisar também vocês podem contar comigo, a gente fala um pouco mais. E eu acho que vai ser muito bacana a gente pensar nisso para o futuro, porque afinal de contas o acúmulo fotográfico veio para ficar. Se a gente não se organizar, ele só tende a piorar. Então a gente tem que Verdade. se organizar. Então é isso, eu acho que agradeço muito esse convite. Realmente ficaria horas aqui, é o que eu falei. Sou de vocês. O que vocês quiserem perguntar, pergunta, não tem roteiro. Pode seguir o Sim, que vocês quiserem, tá tá bom? Eu ótimo, Zezé. agradeço muito. Muito obrigada mesmo de coração, né? E depende da gente mesmo, depende de cada uma fazendo a sua parte, e o todo vai trazer todo esse processo e progresso, uma vez que esse mundão
está precisando de muita organização, né? Sim. Física, mental, né, estrutural, tudo depende da organização. Então, um beijo no seu coração. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Obrigada por tudo mesmo. E a gente vai se falando. Com certeza. E você continue aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!